O Saia Justa entrando no ar e hoje tem muito assunto polêmico aqui. Para entrar na roda, basta você usar então a hashtag Saia Justa. Adélia Prado, escritora mineira, no poema Deve Ser Amor, diz que é preciso fé até para cortar unha. Sem fé não se corta unhas, não se toma banho e não se peleja. No piquenique dificultoso da vida, muita beleza e alegria. O caminho é áspero e perigoso, com pousadas incríveis, mas às vezes a devoção cega e irracional a determinados dogmas pode atrapalhar o fluxo luminoso da fé. Esse que faz a gente seguir o caminho com mais confiança. A crença é um Deus, seja ele qual for, não deve ser motivo para pregações de verdades absolutas, desrespeito a outras crenças ou a quem não tem nenhuma. O livro, este aqui, Crer ou Não Crer, do historiador e escritor Leandro Carnal e do padre Fábio de Mello, é resultado de uma conversa franca e respeitosa sobre crença e ateísmo. E os dois estão aqui no sofá. Sejam bem-vindos, meninos! De verdade, a gente acha que as mais carolas deveriam ficar de joelhos assistindo. As outras podem ficar sentadas, vocês ficam solando, porque o assunto é interessantíssimo. Mas eu tenho uma curiosidade técnica. De quem partiu a ideia e como é que foram esses encontros? Encontros foram cartas? Foram e-mails? Eu tive a ideia há muitos anos lendo um texto de um grande intelectual italiano, Umberto Eco, que debateu como ateu com um intelectual jesuíta, arcebispo de Milão, chamado Cardeal Martini, e resultou no livro Em que Creem os que Não Creem. E esse livro também, um mais recente, que é A Monstruosidade de Cristo, que é também um debate entre um teólogo e um filósofo. E eu pensei, seria interessante trazer para um debate diferente. Não aquele debate que as pessoas querem que um destrua o outro, ou que usem o verbo que é mais recente, a pessoa está lacrando, lacrou. Não que alguém saia mal, mas de duas pessoas que não querem eliminar a ideia da outra, mas ouvir uma outra. E isso eu acho que nós conseguimos, né? Um debate que não tem um vitorioso. Vocês se encontraram para fazer? Nos encontramos, não foram cartas, nos encontramos. Esse livro foi concebido primeiro pela troca de algumas mensagens, depois ao longo de um dia no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Chovia, era uma tarde. Ah, que coisa linda. Com vinho ou sem vinho? Começou muito austero. Começou sem vinho, começou muito austero na rua. Depois nós fomos... Vocês já se conheciam? Porque vocês têm uma afinidade absurda. Bem, não tínhamos contato pessoal antes, conheço o Padre Fábio, que é uma personagem famosa, e aí eu sempre digo, em todos os lugares, a surpresa desse livro é que eu imaginava encontrar uma personagem. Eu iria encontrar uma personagem, como eu já encontrei dezenas ao longo da vida, e encontrei o Fábio, que é uma coisa bastante diferente. E você se surpreendeu, Fábio, com o Carnal? Na verdade, o professor Carnal, eu já tinha uma admiração muito grande por ele, e quando eu recebi o convite, eu pensei que fosse uma brincadeira, porque nunca me passou pela cabeça a possibilidade de discutir fé com ele. Você já tinha lido o livro do Humberto e do Cardeal? Já tinha. Eu conhecia e já tinha visto algumas coisas que ao longo da minha vida, como ele mesmo disse, né, que pareciam muito mais embates do que trocas de experiências. Eu me reporto muito à Ágora, a praça grega onde começou a filosofia, que era justamente a troca de experiências, que entre uma troca de mercadoria e outra, alguém falava da vida. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu tive a oportunidade de colocar as minhas crenças, que eu acho que é um pouco diferente da minha fé, numa oportunidade de conversar sobre elas com alguém que não acredita da mesma forma. E isso lança luzes diferentes sobre o meu crer, né? E quando eu vou para a minha dimensão de fé, que é toda a dinâmica existencial daquilo que eu creio, transformada em atitude, em conduta no meu dia a dia, eu vi que nós não somos diferentes. Enquanto crença, sim, mas enquanto homens de fé, não. Porque Carnal tem uma fé muito natural na vida, no conhecimento, na arte. Sim. E isso nos aproximou muito. Porque eu tenho, para mim, que o ser religioso não é garantia de nada, né? O importante é você ter caráter, você ser um homem comprometido com a vida, com tudo aquilo que pode tornar a vida melhor. E nesse homem encontrei tudo isso, então eu fiquei muito confortável. E no momento não necessariamente ser católico, né? Não, e no momento que a gente está vivendo, que tudo vira confronto, confronto no mau sentido, né? Confronto de briga, não confronto de duas ideias
se confrontando de uma forma positiva, de forma positiva, como debate. Então, vocês, assim, não querendo desqualificar o outro. Então, assim, nesse momento, isso eu acho de uma importância muito grande, porque tudo vira briga, né? A gente costuma até falar, vamos discutir isso, não quero briga. Ninguém discute mais nada. Mas essa foi a intenção original. Eu não queria discutir com alguém uma questão como os argumentos de São Tomás de Aquino para a existência de Deus. Eu não queria discutir o argumento ontológico de Santo Anselmo para a existência de Deus. Eu não queria discutir o que a gente chama de apologética, ou seja, a capacidade de convencer o outro com argumentos. Eu queria tocar em duas experiências pessoais, duas experiências humanas, e eu acho que essa foi a descoberta. A maneira do Padre Fábio viver a sua fé é uma maneira orgânica, existencial. E nasceu das demandas da sua biografia a resposta religiosa. Nasceu da minha biografia o meu ateísmo também. Então nós chegamos com vidas paralelas a resultados distintos. O que não quer dizer que no futuro eu não me torne religioso, ou que no futuro Padre Fábio não descubra que a luz está do lado do ateísmo. Agora, você conhece muito de religião. De onde vem essa história, a sua ligação com a religião? Bom, primeiro eu venho de uma família religiosa, meu pai era como advogado, muito católico. De onde e depois sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tá. Depois eu fiz uma escola religiosa, eu fiz um colégio de freiras franciscanas alemãs e eu fui jesuíta. Ó. Então isso ajudou. Aonde foi que ele não virou padre? Em que momento? Quando ele perdeu os cabelos. Exatamente. Como eu sabia que para ser padre famoso tinha que ter cabelo, Entendi. eu fui. Eu fui para o caminho da filosofia, que é Foucault, o próprio Sócrates, Todo que era mundo careca. calvo. Então, eu queria saber de vocês, assim, pode explicar melhor do que ninguém. Religião está num lugar, crença em outro, fé em outro. Como é que vocês definem cada um deles? é que não existe apenas um conceito de religião. Um conceito de religião monoteísta, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, é um conjunto específico de uma revelação feita ora a Maomé ou ora a Moisés, e que você recebe um texto sagrado e você deve seguir esse texto. Existe uma fonte da verdade. Existem expressões que nem poderiam ser consideradas religiões, como o budismo, no qual não existe uma entidade, nem um objetivo, nenhuma alma imortal. Existem religiões mais próximas da racionalidade do século XIX, como, por exemplo, o Espiritismo, nascido no século XIX. Existem outras que convivem muito bem com o debate, convivem muito bem com a forma dessa contradição. Eu acho que não existe um conceito de religião, de religar, de restaurar a ligação entre o homem e Deus. Não existe um conceito apenas de fé. Muitas religiões falam coisas completamente distintas. Então as pessoas vão expressando coisas existenciais, biográficas. Na hora do aperto, Deus se revelou a mim. Ou então, não posso imaginar alguém que na hora do desespero não apele a Deus. Bem, eu queria dizer à senhora que disse isso. Isso que eles falaram, por exemplo, nunca. Exatamente, assim, num momento de desespero, a gente solta um ai meu Deus. Apela. Uma expressão cultural, como você uma vez gritar ai meu Deus, é uma expressão cultural, fruto, quer dizer, quando o avião faz isso, você não desmaldita a segunda lei de Newton, não? Mas um parente seu muito doente, alguém num momento muito difícil de vida, bom, acabei de perder há 2 semanas minha mãe. Não houve nenhum apelo a nada que não fosse a UTI, aos médicos e aos remédios. Depende da cultura. A gente fala, ai meu Deus, porque a gente foi criado nessa cultura. Ouviu muito isso, né? No Oriente Médio, eu diria, ai Allah, sei lá, enfim. Agora, não é para parecer assim, eu não gosto nunca de catequista, seja qual tipo que for, especialmente catequista ateu. Mas por que é que você não recorre ao Curupira? É uma pergunta que não é para ser ofensiva. Por que na hora que seu filho fica doente, você não fala, ai Boitatá, me ajuda? Pelo mesmo motivo que eu não recorro a Deus, não é? Então, não é que você não possa brincar com o Curupira ou acreditar. Então, são questões, tentar entender que tem gente que não apela. Porque... Mas será que é apelo? Porque, por exemplo, eu li uma coisa até que do padre escreveu, que eu achei lindo, que acontece muito isso comigo, assim, a fé, ela me traz um autoconhecimento. A fé em Deus, ela já me levou, em muitos momentos, muitos caminhos, a me conhecer melhor. Sem dúvida. Eu acredito que o processo religioso, quando bem vivido, ele nos conduz a nós. E não há uma outra forma de descobrir Deus senão em nós. Tudo que nós experimentamos é humano.
Então a primeira fé que eu experimento na vida é a fé natural, é a confiança que eu tenho na minha mãe, é a confiança que eu tenho no meu pai, é o saber me amado pelas pessoas que me cercam, que me dão um sustento emocional. A partir disso, eu tenho condições de desenvolver, porque sou humano e transcendo. Eu não paro nas minhas realidades. Você, quando faz uma música, você está apelando àquilo que é transcendência em você. Ao que as palavras não seguram, ao que a sua experiência histórica não consegue expressar. Quando eu vou para o contexto da fé sobrenatural, eu estou entrando justamente no contexto do meu autoconhecimento, porque aquilo que refere a mim e que me joga para fora, depois me devolve. Eu sempre compreendo assim, acompanhando o processo religioso das pessoas, eu vejo que quando bem vivido, ele provoca uma espiritualidade, que é um sopro interior que lhe faz ter fé na vida, acreditar, de você vencer com mais facilidade os processos tortuosos da existência. Então, ali que a fé faz diferença. E o brasileiro é um povo de fé? Porque a gente não é, claro, a gente fez um povo fala na Avenida Paulista, não é um número expressivo, mas eu tenho essa impressão que o brasileiro é um povo de fé. Você anda muito mais pelo Brasil do que eu. Eu viajo pelo Brasil, trabalho o tempo todo com o discurso religioso, muito embora faça um esforço de que esse discurso religioso seja humano o tempo todo, eu não consigo conceber um Deus que não fale a minha língua. Eu vejo que há uma religiosidade muito natural no Brasil, mas eu vejo uma escassez de verdadeira espiritualidade, que é quando aquele conjunto de crenças se transforma num sustento existencial que faz com que aquela pessoa seja capaz de optar pelo que é bom, pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. Então, às vezes, eu vejo uma religiosidade à flor da pele que não transforma a vida. Que não transforma a vida. São as famosas bancadas que se dizem cristãs no Congresso Nacional, que estão atreladas ao processo de corrupção. São aquelas relações humanas no dia a dia de pessoas que se dizem católicas ou que se dizem evangélicas e que, de condutas abomináveis, são aquelas pessoas que ainda trabalham na lida com seus funcionários de maneira desonesta, de maneira cruel, e se dizem religiosas. Então, essa religiosidade que às vezes nós encontramos, ela não significa eu diria que muitas espiritualidade. Vezes ela não significa espiritualidade. Não, eu queria aproveitar o mote do livro de vocês, que eu acho que mostra que o diálogo é um convite à aproximação e não à briga, né? Não ao litígio, digamos assim. Para falar justamente sobre isso. Como é que a gente traz para o debate hoje em dia, primeiro, o respeito às outras religiões, porque, bom, né, a gente tem visto acontecer muito desrespeito com as religiões de matrizes africanas, por exemplo. E a segunda coisa, se vocês acreditam na importância do Estado laico, e se acreditam, por que ele é importante? As religiões de matriz africana, religiões como o candomblé, elas trazem à tona não exato ou apenas a intolerância religiosa, mas o preconceito, o racismo e a rejeição a uma expressão cultural. Então, esses choques, eles são fundamentais para algumas religiões obterem sua própria identidade. Sartre uma vez disse que o judeu é uma invenção do antissemita. Foucault fala que grande parte da homossexualidade é uma invenção da heterossexualidade, ou seja, você precisa do outro para se opor. Então é fundamental, como Saramago brinca no Evangelho segundo Jesus Cristo, que Deus precisa do diabo e vice-versa. Agora, o Estado laico é uma vitória a partir do iluminismo para considerar a religião algo de foro íntimo, ou seja, você cultua seu Deus, o outro cultua outro Deus. Há um grupo nos Estados Unidos que cultua o espaguete voador. É uma religião específica. Tim Maia tinha filosofia racional. Exatamente, o pastafarianismo, que o grande espaguete criou o universo, e assim por diante. O Estado laico significa o que nos une entre mim e você. O elo é a cidadania brasileira, porque a fé será uma expressão muito variada. Então, você é uma cidadã brasileira, como eu sou um cidadão, com direito a passaporte, direito de ir e vir, direitos assegurados pela Constituição. Então, isso é fundamental para eu existir na sociedade contemporânea, porque toda vez que o Estado se associa com a religião, o resultado é uma teocracia autoritária, é uma invasiva e muito porque perigosa. Quem está ensinando, né? Perigosa a religião. Quem mais sofre dano
é o pensamento religioso. A religião cresce. No caso do Brasil, a Igreja Católica se expandiu muito a partir do momento que ela deixou de ser oficial em 1889, com a lei de 1890 e a Constituição de 1891. Então, a Igreja se expandiu quando ela deixou de ser oficial. A religião sofre muito com essa tentativa oficial ou oficiosa de ser imposta. A religião cresce quando é permitida a cada um se expressar dentro da maneira como concebe a Deus ou não concebe a Deus. Por que as religiões, então, agem, algumas, né? Não vamos generalizar. Então, por que algumas agem tão indo de encontro a esse pensamento? Assim? Por que vocês acham que elas não entendem, começando por Jesus, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, elas não entendem que a fé é uma expressão pessoal. Ele sabe a Bíblia pra caramba. É uma expressão pessoal e não institucional. Jesus atacou os fariseus, que são os hipócritas que fazem da lei o seu sustento. Ou seja, o problema, ou como se diz e se pichou várias vezes por São Paulo, o problema não é Jesus, é o fã-clube. Dizem o mesmo de Raul Seixas. Eu queria ouvir você falando sobre esse Estado laico, que você ficou concordando o tempo todo com o Leandro. Eu acho que o Estado, ele tem a obrigação de exigir que as pessoas sejam cidadãs. Ele não pode exigir que elas sejam religiosas. Porque exigir religião é naturalmente contraditório com a proposta. Se eu sou um líder estadista e eu estou à frente dessa responsabilidade, eu preciso gerar cidadania enquanto um chefe de Estado. Agora, se eu, como religioso, compreendo que todos os valores que me fazem ser religioso me ajudam a ser um bom cidadão, não tem nenhum problema. Mas eu não posso fazer uma imposição àqueles que não creem como eu. Então, eu particularmente defendo que nós precisamos ter uma distinção das funções. Eu gostaria muito que os cristãos fossem sempre bons cidadãos e ajudassem a ser o Estado ser cada vez mais justo, mais coerente, mais correto, mas nem sempre acontece. Não é uma garantia. E como o Karnal já salientava, é muito perigoso quando você coloca esse fanatismo religioso tomando decisões para pessoas que não são religiosas. E colocando no currículo escolar, né? Porque Estado laico, na verdade, que a gente não vê isso acontecer aqui, né? E colocando no currículo escolar, estudar religião, quer dizer, eu acho que tem que estudar religião. Na verdade, é o seguinte, a ciência é religião. É importante a gente saber sobre as religiões, porque senão, se você não souber sobre a Bíblia, você não consegue nem rir de uma piada, por exemplo. Com certeza. Né? Você precisa saber. Mas não é o que a gente vê aqui, né? Não, a questão é que o ensino religioso vai passar a ser obrigatório, não é o ensino da religião. Exatamente. Não é das religiões. Quem está ensinando? As constituições estaduais, que começam em 1989, um ano depois da federal, elas todas optaram para que o ensino religioso fosse obrigatório. E aqui em São Paulo, inclusive eu e minha colega Eliane Moura fizemos um material para São Paulo, que optou por um ensino de ciências da religião, de antropologia religiosa e história religiosa. Como você disse, e é muito importante, independente da sua crença, não existe cultura nem civilização ocidental se eu não levar em conta a Bíblia, experiência religiosa. Sem isso eu não entendo Dante, eu não entendo metáforas literárias, eu não entendo nada. Eu não entendo ditados, paciência de Jó, eu não entendo idade de Matusalém, sem a Bíblia. Às vezes eu dou para os alunos na universidade e dizem, mas eu não sou religioso, isso é um problema seu. O Ocidente continua sendo fundado em uma tradição religiosa. Os ateus são minoritários e não existe uma cultura ateia tão significativa quanto a cultura religiosa. Temos que estudá-la e conhecê-la. História da arte. O que seria no Louvre escolher, sem mitologia e cristianismo? São as bases da história da arte. Mas essa, padre, eu acho que é a importância de ensinar as religiões, né, para você saber escolher, como você acabou de dizer. Agora, a partir do momento que o Estado só ensina uma religião, né, que passa a ser obrigatório o ensinamento de uma crença, de uma fé, de um Deus, não deixa de ser um Estado laico. Mesmo porque esse primeiro fundamento são os pais que vão dar. Os pais são livres para educarem os seus filhos na religião que eles quiserem. Seria muito mais interessante se as escolas trabalhassem a cultura religiosa, né? Que pudesse fazer, justamente, porque quando você faz o proselitismo, que é justamente você ensinar aquela fé específica, você acaba retirando dos outros o direito de serem diferentes. Eu particularmente tenho, às vezes, por exemplo, o Papa faz um pronunciamento.
a sociedade se volta contra e critica e fala, gente, mas calma, ele está falando para os católicos. Se o mundo quiser ouvir e prestar atenção no que ele está dizendo, tudo bem. Mas ele não está fazendo regras para quem não é católico. Então, isso é uma questão nossa. Isso é importante. Às vezes nós não sabemos distinguir o que nós estamos ouvindo. Eu vejo que muitos conflitos nascem, por exemplo, às vezes as pessoas problematizam que o padre não se casa. Mas qual é o problema? Ele não é padre. Por que ele está vendo um problema que é meu? Eu nunca vi uma passeata de padres querendo casar. O que é diferente de mim, eu não sou Justamente, eu nunca vi uma passeata de padres querendo casar. E eu vejo pessoas dando palpite o tempo todo que nós devemos casar, que isso é um absurdo. Essa passeata? Se tivesse um pouco insatisfeito. Sabe o que eu queria perguntar? O que um não crente pode ensinar a um crente e vice-versa? Eu acho que as duas coisas. Existe um livro de um filósofo suíço, Alain de Botton, que é Religião para Ateus, e dizendo que muitas coisas na expressão religiosa são importantes. Ele usa metáforas divertidas. A língua de Santo Antônio está preservada num relicário de prata em Pádua. Tamanha era a sua habilidade oral. Qual professor universitário atual terá sua língua preservada no relicário de prata? A questão da ética, do debate racional, sempre foi mutuamente enriquecedora. O cuidar dos outros, a noção de caridade, a vivência da religiosidade, as instituições religiosas respondem pela maioria absoluta dos orfanatos, dos leprosários, ou seja, de hospitais, de instituições que são fundamentais. Não é? Eu não vejo nem no ateu, nem no agnóstico, nem no religioso o monopólio nem da verdade, nem o monopólio da ética. Eu tenho colegas ateus e tenho colegas religiosos. O comportamento é muito parecido das pessoas. Então, essa é a grande questão. Vocês são muito parecidos? Eu não E sei. se dão muito bem. Nos damos Isso é muito legal de Isso é uma ver. duplinha danada. O que é que um aprendeu com o outro, resumindo? Rapidamente. O bom Você humor, com ele? O bom humor dessa criatura não, na lida. Você também é danado. Ah, mas você não conhece esse aqui. Não conheço. Não conheci Você... esse bebendo. Não. Sobra tudo bem. É Sobra só uma eu coisa. A primeira coisa que me chamou muita atenção nele é o respeito que ele tem pelos que creem. Isso é formidável. Ele já esteve comigo em paróquias pelo Brasil, dando palestras, Verdade. falando sobre a importância da cultura religiosa, mesmo sendo um ateu. Então isso para mim é um ponto fundamental, porque eu cresci no meio da diferença. Seria uma incoerência se eu não fosse o padre nos formatos que eu sou. Eu estaria traindo a minha história, eu estaria traindo tudo aquilo que eu aprendi sobre Deus, que é justamente um Deus que põe à mesa, que me faz perceber que o outro tem uma fome idêntica à minha, mesmo quando ele não crê em Deus. Então como eu tive uma experiência religiosa que me espiritualizou, que me fez querer a bondade, e eu sou assim desde menino. Você foi convertido? Não. Eu tive a satisfação de ser educado dentro de uma família que não é modelo de nada, não podemos nem aparecer nos folhetinhos de religião, nós somos todos muito precários em casa, temos todos os tipos de problemas que você puder imaginar, mas eu descobri na minha fé uma oportunidade de ser um homem melhor. E toda e qualquer oportunidade que eu tenho de encontrar pessoas, é essa proposta que eu faço e costuma dar certo. Eu encontro muitas pessoas que, de alguma forma, querem ser melhor por causa de uma história que eu conto ou por um testemunho que eu vivi. Então, para mim deu certo. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o Karnal, ele teve muito respeito pela minha história. Em nenhum momento ele falou, ou até mesmo nas entrevistas que nós demos juntos, ele não fez em nenhum momento questão de menosprezar o que eu considero importante. Trabalhamos com alto nível. O humor e o respeito, e de você para ele, o que você aprendeu com ele? A experiência religiosa do Padre Fábio é uma experiência muito humana, muito biográfica, ela é muito pouco mística no sentido metafísico, não houve uma queda a caminho de Damasco, não houve uma luz. Não houve uma luz, ele nunca levitou, ele nunca transmutou, ele nunca andou sobre as águas. Não que ele tenha contado, né? Que ele nunca andou sobre as águas, e é uma vivência muito interessante, porque é uma vivência orgânica, biográfica, uma maneira de ver a Deus na divergência. E eu acho esse modelo
o modelo de Jesus. Jesus não procura o sacerdote, não procura o rico saduceu, não procura o hipócrita fariseu. Ele vai encontrar o outro no samaritano, que é um desviado, vai encontrar o outro na adúltera, vai encontrar o outro na pecadora, vai encontrar o outro em pessoas de gênio difícil. Afinal, 2 discípulos de Jesus são chamados de filhos do trovão. Quer dizer, gênio... bipolar, fáceis, né? Bipolar pelo menos, né? Ele não procurou gente fácil. E eu acho isso o melhor da religião, é a educação para a convivência humana. Isso alguns religiosos entendem, alguns ateus entendem. Agora, quando a pessoa não tem caráter, não importa a imagem ou a fé dela. Não importa como ela justifica. Agora, a pior de todas as hipocrisias, aquela que todos nós já convivemos, é a hipocrisia da pessoa que invoca o bem e Deus para justificar ser cafajeste ou ser um canalha. Essa é a pior de todas, né? A capa da revista americana Time sobre personalidades de 2017 é a síntese dos novos tempos. Uma foto sóbria, sem nenhum deslize para o espetáculo, mostrando integrantes do grupo de mulheres que denunciaram os abusos sexuais em Hollywood. A hashtag MeToo rodou o mundo e se transformou num símbolo da luta contra o assédio sexual, uma das faces da violência contra a mulher talvez mais cruel. Uma conquista que pode colocar o mundo encantado do cinema numa situação de vanguarda em relação aos direitos da mulher no espaço profissional, pelo menos no que diz respeito à nossa integridade física. Mas a estrada é bem longa. Eu acho que daqui para frente tudo vai ser diferente. Mas eu queria ouvir a opinião dos meninos sobre isso e de um padre. Bem, as mulheres se confessam e falam o que sofrem em casa? As pessoas ainda se confessam? Ele não se pode confessam. Não, sim, eu só quero saber se por alto. Quando elas me dizem em confissão, eu não posso nem comentar o que elas me disseram. Quando me dizem num aconselhamento, aí sim. Aí eu posso interferir, posso... E num aconselhamento, o que você... Qual a diferença? Na confissão você vai ter que Na confissão eu só escuto o pecado e absolvo. Eu não posso nem comentar o pecado. Não importa assim, meu Deus, que horror. Nem fala, meu Deus, filha da puta. Não, nem pensar. Mas quantas vezes? Não, mas a curiosidade é, você recebe muito reporte de mulheres que sofrem violência, não precisa falar sobre isso. Muito. A curiosidade da gente, na verdade, é essa, eu acho, né? Quantas mulheres... Eu já acompanhei muitas mulheres até a delegacia. Então a gente tem a impressão de que o silêncio é muito grande ainda. É isso que a gente precisa dar a mão para elas e fazer elas falarem. E é isso que está sendo quebrado, sobretudo nesse ano de 2017. Então a gente mesmo falando, será que elas falam para um padre isso? Será que ou nem para um padre elas falam? Eu acabei me tornando assim um padre que ouvi muita coisa assim, porque eu escrevi, acho que em 2009, um livro chamado Quem Me Roubou de Mim? O Sequestro da Subjetividade, que fala justamente sobre a violência que começa na palavra e que depois pode evoluir para o gesto. Mas essa violência velada, que está salvaguardada com o nome de casamento, com o nome de namoro, de família, de amor. Então, tudo isso, no momento em que a pessoa se encoraja para contar a história, o meu livro encorajou muita gente a me procurar para dizer isso. Nossa, padre, como eu me identifiquei com aquele discurso, como eu me sinto dentro de um cativeiro emocional. E acabei ouvindo muita gente com dilemas assim, silêncios de anos. E você sabe que por mais que a gente, acho que as coisas estão mudando, a gente tem visto, mas eu vi uma pesquisa de um projeto chamado Via Lilás, no Rio de Janeiro, recente, onde eles colocaram totens de enquete nas estações de trem do Rio de Janeiro. E aí o resultado da pesquisa foi que 70% das mulheres que responderam a essa enquete que sofriam violência doméstica não denunciavam. 70%. Então, a gente sabe que esse quadro está mudando, mas olha essa estatística como ela ainda é muito grande. Mas eu fiquei na dúvida do seguinte, qual é a diferença a confissão a gente sabe onde acontece, né, o lugar, como é, e o aconselhamento onde é, assim? Por exemplo, você me encontra, senta ao meu lado, padre, pode me ouvir um minutinho? Mas pode ser na igreja, a pessoa chega lá e fala, só quero aconselhamento, não quero me confessar, dentro da igreja geralmente não tem, mas nas casas paroquiais, dentro dos atendimentos das secretarias paroquiais, há padres que passam o dia todo ali ouvindo. E aí, nesse caso, você pode acompanhar a mulher, no caso, na delegacia. Eu, por exemplo, quando eu fiquei padre, Fernanda, eu devo ter ficado mais ou menos 1 mês e meio lá na minha paróquia de origem, eu ouvia as pessoas de 8 da manhã até mais ou menos meio-dia, depois voltava de 2 até as 8 da noite. Caramba. As pessoas têm necessidade de procurar o padre. Não, muito. E nesse quesito, não só
devem procurar, porque eu acho que é o aconselhador ideal, é o cara que pode ser o mediador ideal para essa família. Como incentivá-las a vir e denunciar. Claro, claro. E às vezes eu tinha acesso às duas figuras da história. Sim, o que é bom. Porque o padre no interior, Na você comunidade, conhece ele todo mundo. atua na comunidade. Eu conheço a esposa que apanha e conheço o marido que bate. Há um ano atrás, eu acho que a gente nem teria essa capa dessa revista. Eu acho que a coisa, ela vem... Eu queria saber o que você acha disso, assim, porque as mulheres, elas estão com mais coragem de falar. Eu acho que as redes sociais, elas estão ajudando a nos encorajar, porque a gente, quando fala, a gente é ouvida, a gente nunca foi ouvida. A mulher não era ouvida, uma mulher que falava, minha filha, perdi o emprego, era demitida, cala essa boca, entendeu? Quando que a gente ia ver... Né, um produtor famoso de Hollywood sendo afastado de uma função, um ator famoso sendo afastado. Então, apesar desse índice enorme, né, que a gente fala de tantas mulheres ainda... O pensamento feminista, ele é muito recente. A ideia de empoderamento feminino é muito recente. Não vamos considerar, assim, Flora Tristan no século XIX, vamos considerar, por exemplo, Simone de Beauvoir, 1949, Segundo Sexo, ou Betty Friedan, 1963, a mística feminina. Isto são, na prática, 100 anos num quadro de milênios de pensamento machista, né? Historicamente, e falocêntrico. Então, é uma mudança recente. A mulher é educada à paciência e à resignação, senão ela ficará sozinha. Se você se manifestar muito, você vai ser largada. Então, você vai ser uma mulher difícil. Calma, amiga, não, calma. Não é pra você. Não fala isso. Só, não tá num dia legal pra ouvir isso. Tá? Não é. Talvez semana que vem ela já esteja melhor. Deixa pra lá. Não, eu tô bem. Então, bem, eu sei muito do que eu sei, tenho total consciência do que eu faço. A reação é também parte de um processo cultural. Os meninos são educados a serem racionais e não emotivos. Homem não chora, né, nem parece homem. E as mulheres são educadas a serem compreensivas. Que é um fardo pro homem também, né? É um fardo. Mas peraí, é um fardo pro homem. A gente está vivendo uma nova onda. Estamos vivendo uma nova ou ruim? onda. Isso eu queria saber. Positiva ou negativa? Positiva. Divide muitas opiniões, assim. Esse dado que a Pix trouxe, pra mim, é um retrocesso. Mas a capa já é um progresso. Mas eu acho que é mais gritante hoje em dia. Mas todo progresso traz... O que essa capa, na minha humilde opinião, né? O que essa capa representa, ela vai se refletir nessas comunidades daqui a um tempo. É um processo. É um gatilho, né? É um processo. É um progresso, eu também acho. A gente está falando de mulheres nessa capa, que elas estão numa escala de proteção muito maior do que essas outras que estão mais vulneráveis. Mas eu acho legal essas mulheres ricas virem à tona, porque a gente tem uma ideia que só a classe mais desfavorecida, a classe pobre, que sofre agressão em casa. Então, quando vem à tona uma Luísa Brunet, quando vem à tona mulheres que a gente acha que são intocáveis, eu acho importante também. Isso aproxima, causa uma identificação instantânea e dá muita coragem a muita gente. Não sejam tão otimistas. Há uma mudança enorme, mas é um processo que levou milênios para ser construído. É um processo complicado. E retomando a um ponto, é óbvio que a função de um padre, especialmente uma cultura dominante católica, que ainda é a nossa, é a função de um psicoterapeuta, orientador, psicólogo e ainda com o reforço do discurso religioso. Mas saibam que simplesmente por estar na mídia, simplesmente por fazer palestras, simplesmente por escrever, eu recebo diariamente pessoas se abrindo, inclusive dizendo, para um historiador como eu, meu marido me bate. Aí eu cito a ela a Lei Maria da Penha, recomendo que ela procure que é uma das 3 melhores do mundo. Ou então, as pessoas que não têm nada a ver com isso vêm dizer, eu estou num processo depressivo, eu não sou terapeuta. Médico. Eu recomendo, leia o livro do Solomon, O Demônio do Meio-Dia, procure ajuda profissional. Terapia é uma doença, depressão é uma doença grave que precisa de um terapeuta profissional, não é frescura, não é falta do que fazer. Só que eu não sou competente para orientar. As pessoas não vêm a mim, eu tenho dúvidas sobre Péricles em Atenas. O que você poderia me dizer? Eu já perguntei para ele. O temperamento de Alexandre VIII era aquilo mesmo? Essa era a minha dúvida. Ainda bem que você perguntou, padre, era aquilo mesmo? Não, porque eu tenho uma dúvida aí naquele momento. Enfim, alguém que vem com uma dúvida. Isso, eu ia pensar aí. Família é tudo igual, gente, só muda o endereço. Nas festas de fim de ano, o convívio com a parentada se estreita e nem sempre as conversas descambam para uma noite feliz. Ai, aquele tio que sempre bebe um pouco. Esse ano, com tantas causas perdidas, crises e radicalismos, é bom se preparar para enfrentar os festejos com fé, mas muita fé na rapaziada, na possibilidade de um bom relacionamento familiar e muita alegria no coração. Segura a onda no grupo de WhatsApp, segura
olha a onda no amigo oculto, naquela coisa agora de troca-troca, agora é rouba. Eu já não gosto de negócio de rouba. Olha só a cultura do brasileiro. É um amigo oculto que tem, que agora cada um leva um presente. Aí começa comigo. Um presente neutro, assim, serve pra qualquer pessoa. Mas isso facilita muito a vida. É muito melhor, muito melhor. Muito melhor. Lá em casa a gente fazia de CD, hoje em dia ninguém mais consegue ouvir, né? Então tem que ser Bluetooth. Aí dou não sei o quê. Aí depois a Fernanda tira você. Só que você não quer o presente que você ganhou, você prefere roubar o da Fernanda. Só que você pode roubar duas vezes. Olha quem só, já foi roubar duas vezes, também não pode mais ser roubado. Facilita muito a vida, porque cada um compra um presente. O padre tá completamente confuso. Foco no padre. O padre não pode brincar enquanto o padre de rouba-rouba, gente. Não tem a ver. Não, vamos explicar. É o seguinte, é muito mais... Amigo oculto e família. Já entendeu como é que é a brincadeira? Não, ele tá bem cada um compra um presente só, facilita muito a vida. Você, antes de comprar presente pra toda a família... Olha o conceito, rouba o presente do outro? Mas é uma brincadeira, vai pegando. Aí, professor. Você, no fundo, tocou naquele ponto que Tolstói começa a sua obra, né? Todas as famílias são felizes da mesma maneira, mas cada uma é infeliz de uma maneira diferente. Qual é o problema no final do ano? Em primeiro lugar, é a obrigação de ser feliz. Você não pode ser obrigado a ser feliz. Você tem que ir para uma festa desarmado. Família é como herpes, volta sempre. Quer dizer, você não pode imaginar que vai poder. Não, vai voltar sempre. Mas o mais importante é o Natal será o que você construiu. Eu adoro Natal, não sou religioso, adoro Natal, adoro as comidas do Natal, adoro a experiência do Natal. Então, você tem que parar de pensar filosoficamente na essência e pensar na existência, não na família que eu gostaria de ter. Abole o futuro do pretérito, abole o condicional. A família que eu tenho é aquela. Não gosta do Natal, não está com pique? Vai para um hotel fazenda, é um lugar bom para gente deprimida, fica lá vendo vaca. Da herpes lá no hotel fazenda. Vai para o litoral, etc. Agora, estar em família, aproveita, é muito curto. E aí uma experiência que todos tiveram ou vão ter. Quando você perder algumas pessoas dessa família, você vai valorizar muito. Então, vai, se entrega, se joga, quer dizer, aceita essa diversidade e lembra. Você citou o tio chato que bebe, e você é o chato para o tio chato que bebe. Você é o sóbrio moralista. Talvez ele beba porque você seja... Olha, a gente tinha uma tia na minha família que todo mundo falava mal dela todo ano. Depois que ela faleceu, acabou a graça do Natal, porque ela dava um presente que ela tinha ganhado no ano passado. Sim. Então, assim, eu dei pra ela uma toalhinha, no próximo ano ela me dava a mesma toalhinha de volta. Em antropologia, o mito do eterno retorno. A gente já sabia disso, falava mal dela, falava, vou ganhar uma toalhinha. Olha, pra mim, a toalhinha era a graça do Natal. A graça do Natal era essa. Como é que é o seu Natal, padre? Bem, eu trabalho, né? A missa do galo, né? A missa do galo. Na verdade, nós cresci dentro de uma tradição também religiosa. A sua família é super religiosa, daquelas de fazer quermesse da Santinha? Eu não me recordo de uma festa que não tenha terminado em confusão com polícia, o povo caindo. Polícia? Animado, hein? Animado, seu Natal. A sua família é mais animada que a minha. Talvez não no Natal, a polícia, mas que a polícia chegou várias vezes, pancadaria e joga outro pela janela. Vi muito isso. Então, acabou que eu tive uma experiência familiar muito dolorosa quando o assunto era festa. Tu tá falando sério? Sério, a gente se ama muito. Mas se defenestra, joga pela janela. O álcool foi um grande problema na minha casa. Nesse momento. Sim, o álcool foi um grande problema na minha família. E eu escapei porque eu vi que não valia a pena viver daquela forma, mas as nossas festas terminavam muito em confusão. Então, eu acabei criando uma certa resistência. Minha família vai estar lá reunida. Já me dá aquele espinho. Vai para a fazenda, é o caso que o Carnal falou. Então, mas aí eu sei diferenciar que há pessoas que tiveram sorte, que sabem festejar. E há outras que se amam, mas que não sabem festejar. Que entrou um motivo ali, já começa a jogar na cara do outro, e é assim lá em casa. Era muito, agora não, porque a gente ficou mais maduro, mas naquela época... Os padres trabalham no Natal? Trabalho porque a gente tem a missa de Natal, então, né? Natal para padre deve ser tipo carnaval para Ivete Sangalo, assim, né? É o período onde você realmente faz. Não, e é lindo, a missa de Natal, a missa do galo é uma missa muito linda. Mas sabe como hoje eu tenho preferido passar? Mais sossegado, sem tanta comemoração. Eu gosto de me reportar mais
Se recolher o mesmo. significado espiritual disso. Você vai pro hotel fazenda? Não, fica em casa mesmo. Aqui eu viajo tanto que quando chega a oportunidade de ficar em casa, para mim é o melhor lugar do mundo, né? Com O melhor certeza, hotel fazenda é minha casa. Você sabe que eu amava Natal. E uma vez eu tive uma briga com a minha... Quando criança, as coisas de presente e tal. Mas aí, mais adulta, eu passei a gostar mais da comida do Natal, porque é imbatível a comida de Natal, né? Mas um dia eu tive uma briga seríssima com a minha mãe, que ela queria ir na Missa do Galo. E a missa do galo correta é realmente à meia-noite. E eu tinha que esperar até 1h da manhã, 1h30, porque é uma missa longa. E você pensando na ceia. Para poder comer. Em relação à comida, eu tenho um pouco de trauma, porque você encontra aquilo no dia 24 e você vai encontrar aquilo até o dia 27. Ah, se der Aí depois, quando você começa a descansar com um prato de arroz, feijão e abobrinha, vem o ano novo. Não é abobrinha, amor, é a uva passa. Não. Quando eu falo que eu vou ficar 2 dias comendo arroz, feijão e abobrinha e um ovo frito, aquela comida normal. Não, é pernil. Aí quando você menos imagina, já começou outra sessão de repetição. Uva passa. Tudo. Acho que a maravilha do Natal é que ele libera o cafona dentro de cada um. Natal é kit, né? Você pode usar o dourado, você pode usar o vermelho, tudo que é over fica inclusive bom. juntos. O Natal é Joãozinho 30, então o Natal possibilita isso. Você não precisa do preto e do branco, da elegância. Não. O Natal solta esse pequeno cafona. Na verdade, a gente falando que a gente só fica bonita mesmo na rede social, na foto do Instagram. Na verdade, há uns 7 anos a gente faz uma festa. Eu não tenho família, eu tenho uma prima distante em Brasília. Acabou, pai, mãe, acabou tudo. Tenho amigos escolhidos são minha família. Aí a gente faz uma festa, Leandro, com tudo de bonito, só pra fazer aquela foto de shopping, sabe, que fica um em pé no braço do outro, que mistura aquela árvore poderosa, as criancinhas sentadas no chão com um carrinho, com um vestido de tafetá malotado e casinha de abelha. Vermelho com Valentina, aquela coisa pra ter aquela foto maravilhosa de shopping. E, na verdade, deu muito certo, porque a gente conseguiu reunir pessoas que não têm mais família aqui em São Paulo, ou como eu não tenho mesmo, e a gente faz uma festa super legal, antes do Natal. Agora, de novo, essa coisa de cultura, né? Eu fui criada em escola católica, então eu tinha Natal, minha família tem Natal. Eu vim para São Paulo, casei com um judeu, que não tem Natal. Eu passei a fazer Natal em casa, eu não fazia antes. Eu passei a querer fazer a ceia... Por causa do judeu. Só de raiva. Não, por causa do judeu. Vou mostrar pra ele, falar, olha só, eu cresci assim. No cabucho. Cultura, né? Olha, na minha casa era assim, tinha essas comidas. Eu adoro o Natal. Mas por uma questão de dividir com ele um tipo de cultura que pra ele não fazia o menor sentido. Como é que é o Natal na sua casa, Mônica? A sua família é grande? Ótimo. Minha família é super unida, você sabe. Minha mãe, minha irmã, as crianças. Depois que minha filha nasceu, então, fica melhor. Natal com criança é melhor. Porque tem a questão do Papai Noel, da fantasia. Acho que com Madalena vai dar mais um... É uma delícia, é uma delícia. Ganha outra graça. O seu filho mais velho acredita em Papai Noel? Não. Pois é, outro dia a gente teve uma discussão. Discussão não, né? Não foi briga. Uma conversa sobre isso, que ele falou que não acreditava mais. Com quantos a 10? Ele fez 10 agora. 10 anos. Eu falei, gente, eu tenho 31 e acredito. Por que você não acredita? Ah, mas nunca vi. Eu falei, vem cá, você acredita em saudade? Já sentiu saudade? Eu acredito. Qual é a cor da saudade? Qual a altura? Quanto ela veste? Como é que ela é? Ah, não sei, nunca vi. Mas você acredita mesmo sem ver? Então por que não pode acreditar no Papai Noel? É uma crença, é uma imagem, aí é uma figura. Por mais um ano? Aí ele ficou... Não, isso foi tipo anteontem a conversa. Tá. Então acho que esse Natal ele vai... E a gente vai viajar, que tem Papai Noel, com hotel fazenda, mas mesmo assim acreditando. Celular, né? E aí Outro dia, eu tenho um grupo de... Tu tem o grande... telefone do Papai Noel no celular? Eu tenho um grupo grande. Cara, o cara é padre, é outro nível, entendeu? A Fernanda faz parte. Papai Noel só dá o celular pra A Fernanda faz parte desse grupo. Um dia uma pessoa fala assim, gente, alguém tem um telefone do fulano de tal que faz papai. Você é do grupo dos koalas, só Não, fala. sou Não, do Tchera, aqui, ó. A gente tem um sinal. E aí, alguém fala assim, eu queria o telefone de alguém que fizesse Papai Noel. Aí alguém me manda lá assim, no WhatsApp, o contato, Papai Noel e o cara. Falei, gente, eu passei a minha vida inteira atrás desse infeliz pra acertar as contas com ele agora. A primeira vez que eu deixei meu sapatinho na janela, nunca mais eu vi o sapato. Olha só que você mandou uma mensagem pra sapato, eu quero falar que esse ordinário é agora. Não, e esse ano tá de desemprego, tá cheio de Papai Noel desempregado. Eu tive uma crise de riso na hora que eu vi aquele contato. Papai Noel, a carinha dele ali. Foi a Daniela que mandou. Eu não vi, não. Vou voltar lá no grupo pra pegar. Tô precisando. Mas eu tenho telefone Vou passar pro Lucas. Eu não acredito, eu tenho até o WhatsApp dele. Infelizmente, eu nunca falo. Eu não gosto de falar isso, parece meio lugar comum, né? Mas acabou.
Mas nas redes sociais o papo continua, basta usar a hashtag Saia Justa. Super obrigada, Eu agradeço Leandro. o convite. Super obrigada. Obrigado Padre Fábio de Mello, a pessoa mais bem-humorada da minha timeline. Eu não sei onde ele arruma tanto nome duplo pra botar naqueles cachorrinhos. Ele é maravilhoso, eles são maravilhosos. E ó, fica a dica aí pro seu amigo secreto de rouba-rouba, tá? Voltem sempre. Será um prazer. E até semana que vem, Fernanda. Até semana que vem.